Oi pessoal, professora Bárbara, estou aqui, professora Bárbara Furquim, estou aqui para mais uma aula de História com vocês, História do 8º ano. A gente vai ter agora a nossa última aula sobre a Revolução Industrial. Então nós tivemos, ao total vão ser 4 aulas, essa é a nossa última, então vamos lá ver o que mais a gente tem para aprender sobre a Revolução Industrial, não esquecendo a aula de História do 8º ano. Então tá, vamos lá, gente? O que a gente vai estudar agora nessa nossa última aula sobre o conteúdo da Revolução Industrial? Nós vamos estudar as transformações na sociedade, a gente vai estudar a luta dos operários e a construção do tempo do trabalho. A gente então vai ver como é que essas questões se organizam dentro da constituição da nossa primeira Revolução Industrial. A primeira coisa, que a gente tem que se perguntar perguntas que na verdade eu já estou fazendo para vocês desde as nossas outras aulas anteriores. Será que vocês já pensaram, já viram ao redor da gente? Dá uma observada em você. Olha aí o seu tênis, olha a sua roupa, olha quem usa óculos, quais as coisas que a gente usa, o que a gente se alimenta, a gente vai no mercado e compra produtos prontos, o nosso celular, tudo que a gente tem. Vocês já pensaram de onde vêm esses produtos? Esses produtos, eles são feitos em grande escala. Eles são feitos em grandes escalas porque eles são feitos industrialmente, E ainda, mais ainda, como seria a sua vida sem o acesso a esses produtos industrializados? Será que sobreviveríamos? Quando a gente fala em revolução industrial, a gente tem que refletir sobre esse processo de industrialização, como ele modificou o mundo. O mundo em que a gente vive hoje, ele é desse jeito também porque a gente teve a Revolução Industrial. E é sobre esse conteúdo importante pra caramba que a gente vai ter agora a nossa última aula. O que a gente já estudou? Olha só, cara. A gente já viu coisa pra caramba. Revisão dos conteúdos. A gente já estudou sobre artesanato e manufatura. Então, nós vimos que os produtos eram feitos manualmente. E com o processo de industrialização, a manufatura vai sendo, os ofícios vão sendo aumentados até a gente chegar no nosso processo de maquinofatura, onde os produtos vão ser todos feitos através de máquinas e logo os produtos vão ser feitos em uma escala muito maior, A segunda coisa que a gente estudou sobre a Revolução Industrial foi o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Os ingleses foram pioneiros na Revolução Industrial. O que isso quer dizer? Que eles foram os primeiros a se destacarem no processo de industrialização mundial. A Inglaterra foi o primeiro país por uma série de motivos, por acúmulo de capital, por reservas de carvão. O carvão movimentava as máquinas, Ele foi também o responsável porque ele tinha trabalhadores com uma mão de obra muito barata, ou seja, os trabalhadores ganhavam muito pouco para poder trabalhar nessas fábricas. A Inglaterra foi também por causa da situação política que eles tinham uma liberdade econômica muito maior, uma burguesia, ou seja, pessoas com dinheiro que tinham liberdade econômica e podiam investir esse capital deles nas futuras indústrias. Nós estudamos também as máquinas e as invenções. Nós vimos que as primeiras máquinas, elas vão utilizadas nas fábricas, elas vão ser de origem para a indústria têxtil, ou seja, fabricar fios, para fazer tecidos,
E essas máquinas, as primeiras invenções, elas vão ser, na primeira revolução industrial, elas vão ser a vapor. A gente não tinha energia elétrica nesse primeiro momento. Aqui é o século XVIII, gente, 18, 19, 1760, 1800 em diante. E nesse momento, as máquinas elas eram a vapor. Existia todo um processo de colocar o carvão mineral para transformar ele, né, em vapor, e esse vapor mexer e movimentar as engrenagens das máquinas. Nós também vimos as condições de trabalho nas fábricas. Nós vimos que as condições das fábricas eram condições péssimas, não só no sentido de higiene, no sentido de ventilação, mas eram condições péssimas porque os trabalhadores não eram respeitados. Nós vimos que as mulheres, elas não eram respeitadas no seu tempo, principalmente da maternidade, e que também elas chegavam a 60% a menos no salário. Nós também vimos que as crianças, entre 5 e 6 anos, muitas delas que vinham de orfanatos, trabalhavam nessas fábricas, chegavam até às vezes 14 horas de trabalho diário. E não existia nenhuma lei trabalhista que organizava tudo isso. Nós vimos que as indústrias, ela trouxe inúmeras mudanças socioeconômicas. Então, aumentou a população, a gente viu que as pessoas elas vão viver de uma maneira diferente. E nisso nós vamos ver que vão surgir duas classes sociais bem distintas. Os burgueses industriais, que são os patrões, os donos das fábricas, e do outro lado nós vamos ver o operariado, que é o trabalhador que trabalha nas fábricas. Né? Isso tudo vai gerar uma mudança na sociedade e vai fortalecer o sistema socioeconômico, político em que nós vivemos hoje, que é o capitalismo, é o fortalecimento, é quando o capitalismo começa a ficar forte e começa a se tornar o que nós vivemos hoje. E, por último, mas não menos importante, o que a gente viu na nossa aula anterior, nós vimos os impactos da Revolução Industrial. Como é que a Revolução Industrial, logo no seu início, ela vai fazer com que a população aumente, né? Na Inglaterra, ela aumentou assim quase o dobro. Né? A gente vai ver que os meios de transporte, tanto terrestres como os marítimos, vão ser modificados totalmente. O meio como as pessoas circulam, como elas vivem, como elas contam o tempo, a vida delas vai ser totalmente diferente. E chega mais porque agora a gente vai ver o grande finale, né? Sobre esse conteúdo tão importante para a gente aprender, que é a Revolução Industrial. Vamos lá? Já para começar, eu estou passando para vocês uma atividade de revisão, porque essa é a nossa última aula, a gente viu um monte de coisa, e eu tenho certeza que todos vocês sabem, né? Lembram de várias coisas. Então, eu já começo para vocês, pedindo para vocês, por favor, pegarem um caderno, né? Colocarem lá aula de história, 8º ano, o caderno de história de vocês, anotarem essa atividade dessa nossa aula de hoje, sobre a Revolução Industrial. Então, atividade 1. Vocês vão ler ali a questão e vão marcar, né, com um X, quais vocês acham que é a correta, e a atividade 2, vocês vão colocar se vocês acham verdadeiro ou falso sobre essa afirmação. Eu vou dar para vocês 5 minutos para vocês fazerem essa atividade, ok? Vamos lá, pessoal?
Ok, pessoal, deu tempo, né? Então vamos ver qual é a resposta correta. Questão número 1. Durante a Revolução Industrial, uma ferramenta ganha bastante importância para o controle do trabalho dos trabalhadores. Controle. O que controla? A gente tem que ter, né? A gente só levanta para ir para a escola de manhã porque tem um relógio, um despertador dizendo pra gente a hora que a gente tem que fazer as coisas. Então, questão C, relógio. E a alternativa 2, né? Era para dizer se era verdadeiro ou falso. Qual é a frase? A utilização de crianças como mão de obra nas fábricas era justificada como um modelo de educação para tirá-los de condições perigosas nas ruas, oferecendo a esses jovens remuneração e a oportunidade de aprender um ofício. Questão verdadeira. Vamos passar adiante? E o que a gente também tem para aprender é que durante a Revolução Industrial, várias transformações foram geradas, né? E essas transformações vão ser vistas em vários âmbitos. Então, a gente pode ver principalmente 3 grandes mudanças significativas geradas pela Revolução Industrial. Primeira, as relações sociais. As relações, o trabalho, o dinheiro, o salário e o lucro, ele passam a controlar parte das relações sociais. Com o fortalecimento do capitalismo que a gente estudou na nossa aula anterior, a gente vai ver que muitas das relações elas não estão baseadas unicamente mais no conceito de familiaridade. Né? As relações elas vão estar baseadas em quanto eu posso lhe oferecer e o quanto você pode me oferecer. Né? As relações então sociais vão ser modificadas totalmente durante a Revolução Industrial. Vamos ver o segundo ponto dessas transformações geradas? O segundo ponto são as mudanças tecnológicas. Com o uso de fontes cada vez mais potentes, a mecanização e a automatização começa a ser extremamente crescente. Né? E isso não só na vida do trabalho, também na vida extra-trabalho, no momento de lazer. Né? A gente não usa só as tecnologias para o nosso convívio do dia a dia do trabalho. A gente usa as tecnologias para todos os benefícios de lazer que elas podem nos dar. A gente está falando da Revolução Industrial, que começou no século XVIII, e a gente fala, mas máquina a vapor nem tinha eletricidade, então eles nem tinham uma grande tecnologia. Tudo são tecnologias. O que a gente não pode é analisar com os nossos olhos do nosso tempo de hoje. Né? Para aquele período, os avanços tecnológicos de uma máquina a vapor foram os mais importantes e necessários para dar o pontapé inicial para a Revolução Industrial. Agora vamos ver qual é a terceira grande transformação, né, gerada pela Revolução Industrial. A transformação do meio ambiente. Gente, a partir da Revolução Industrial, vários ambientalistas falam isso, existem vários estudos sobre isso. As relações entre o homem na natureza e com a natureza vão ser completamente modificadas. Existem vários dados, né, que eles vão indicar a degradação do meio ambiente a partir dessa primeira revolução industrial. Então, existem vários dados que dizem que a partir do momento em que a revolução industrial teve seu início, nós vamos ter o início da degradação do meio ambiente, né, talvez de uma maneira mais acelerada. E hoje a gente se pergunta, e daí? E hoje? Que impactos a Revolução Industrial deixou no nosso mundo? Eu coloquei uma imagem aqui para a gente refletir, que na verdade ela é uma imagem talvez não muito positiva, porque a gente vai ver aqui, né, são indústrias com chaminés causando poluição no nosso ar, né, e várias questões, mas eu estou dando um ponto de vista
para a gente pensar sobre a Revolução Industrial, mas a gente também não pode deixar de lado um outro ponto de vista, que é a partir das coisas positivas que a Revolução Industrial nos trouxe. Então, a Revolução Industrial ela tem vários caminhos. E o que a gente tem que fazer é conseguir observar eles e notar a importância desses acontecimentos e talvez nos tornarmos cidadãos mais conscientes, né? E aqui mais uma atividade para vocês. Então eu quero que vocês novamente vão lá, retomam o caderno de vocês e caderno de história e vamos fazer essa atividade. Vocês vão fazer uma cópia, né? Vocês vão copiar a questão e vocês vão marcar a questão que vocês consideram correta. Então vocês vão lá e vão marcar, ok? Então eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa questão, ok?
Ok, pessoal? Vamos ver qual é a resposta correta? Então, durante a Revolução Industrial, as pessoas não tinham a dimensão dos danos ambientais devido à produção em larga escala, muito menos a preocupação com a poluição e suas consequências. Entretanto, com o avanço da industrialização, atualmente ficou muito mais visível os impactos da atividade industrial no meio ambiente. Então, assinale a alternativa que não expõe os danos ambientais oriundos da industrialização. A resposta é a B. Maremotos oriundos de movimentos das placas tectônicas. Isso são questões já oriundas da natureza, não da ação do homem, né? Vamos seguir adiante? E para a gente finalizar o nosso conteúdo com relação à Revolução Industrial, nada mais importante do que então a gente falar sobre os direitos adquiridos do trabalhador. Tá? A gente precisa saber, esse é um conteúdo muito importante, porque ele vai fazer parte da nossa vida, né? Precisamos saber quais são os nossos direitos. Então, a gente começa com a luta dos operários por condições dignas de trabalho. As condições de vida e do trabalho eram totalmente precárias, como a gente já viu, e por serem submetidos a tantas situações difíceis e sem escolha, os operários se uniram e começaram a organizar movimentos e revoltas. Por tantas adversidades, os trabalhadores chegaram à conclusão que eles precisavam começar a lutar pelos seus direitos, né? Viver naquelas condições de castigo, sem leis trabalhistas, sem um descanso semanal, onde as mulheres e as crianças eram exploradas, o homem era explorado, o trabalho ele não era aliviado para nenhuma das partes. Então a gente vai ver agora como é que esses operários eles começam a organizar a sua luta. Num primeiro momento, a gente vai falar sobre um movimento super radical chamado ludismo. Gente, a partir de 1810, século XIX, os trabalhadores que defendiam a criação de leis trabalhistas, né, que achavam que não dava para viver desse jeito, né, dessa maneira, né, desordenada, eles se uniram para reivindicar, para lutar pelos seus direitos através da destruição de máquinas, ficando conhecidos como quebradores de máquinas. Tem uma ilustração aqui, gente, que é a imagem de um cara com um martelo, se vocês aproximarem, são dois caras, e eles estão quebrando máquinas. Sim, o que são os ludistas? Eles exigiam, eles queriam melhorias no seu trabalho, mas eles foram conhecidos como os quebradores de máquinas, saíam quebrando geral. Eles entravam nas fábricas na calada da noite e eles quebravam boa parte dos materiais. Tipo, a maneira deles se manifestarem era eles indo para o radicalismo e quebrando as máquinas. Os ludistas, eles, então, como uma maneira de pressionar os patrões, os burgueses, eles quebravam essas máquinas, né, para tentar negociar. De uma maneira, né, a negociação ficava mais difícil, né? E eles foram duramente reprimidos com muita violência. Alguns líderes dos ludistas, eles acabaram sendo presos, julgados e executados. Eles foram mortos. Então não era uma coisa leve, né? Os caras quebravam a máquina e ficavam assim. Eles foram punidos por esses atos de radicalismo deles, né? O segundo movimento que a gente vai ver, né, é o cartismo. O cartismo, gente, ele vai ter o seu início em 1836 e ele surge como um movimento organizado por uma associação de operários. E ele foi liderado por por dois caras, né? Pelo O'Connor e pelo Lovett. Esses dois caras, eles vão se unir de uma maneira bem mais pacífica que os ludistas, né? Bem mais paz e amor. E eles vão, então, reivindicar algumas coisas de direitos garantidos. Eles reivindicam o sufrágio universal, gente. Sufrágio é o direito ao voto.
porque não só as mulheres não podiam votar, como alguns homens também não tinham acesso ao direito de poder votar e escolher os seus candidatos. Eles também reivindicavam, exigiam a melhoria das condições das jornadas de trabalho. Eram jornadas, né, que atravessavam mais de 10 horas, onde as pessoas não tinham descanso semanal, não tinham, né, não ganhavam hora extra. Então eles, na verdade, tentavam negociar isso. E o movimento cartista vai ser extremamente importante porque eles vão redigir uma carta chamada Carta do Povo, está digitado errado, ali é do povo, onde eles pediam um conjunto de reformas junto ao parlamento. Então eles exigiam para o governo, né, que nessa carta eles estavam exigindo uma série de melhoras de modo de viver, não só direitos do trabalhador, mas também uma maneira de se viver como um cidadão mais digno, né, pedindo ajuda para os governantes. No cartismo, os operários eles chegaram à conclusão, né, de que a união era fundamental. Então veja, o ludismo, como um movimento operário muito mais radical, né, onde os caras quebravam as máquinas, eles foram extremamente reprimidos. No cartismo, eles já se organizaram nessas associações e tentaram lutar pelos seus direitos. Mas chega um momento em que esses operários, esses trabalhadores, eles vão ver a necessidade de se organizar de uma maneira mais concreta. E é nisso, que eles vão, num primeiro momento, eles vão criar as chamadas trade unions. O que são essas trade unions? Tá aqui, ó. Elas são associações formadas por operários. Mais tarde, essas trade unions, elas vão se transformar, né, em sindicatos. Todo mundo já ouviu falar em sindicato, né? Tem sindicato dos professores, tem sindicato das empregadas domésticas, tem sindicato dos advogados, dos policiais. E os sindicatos, eles são os órgãos responsáveis por tentar organizar e lutar pelos direitos de determinadas classes de trabalhadores, né? E isso tudo com a busca, né, para tentar igualar e fazer com que a gente tente viver numa sociedade mais justa para todos. Aqui, uma atividade para vocês, atividade número 4, sobre o controle do tempo e a situação dos trabalhadores na Inglaterra no século XVIII, assinale a alternativa correta. Gente, eu vou dar para vocês 4 minutos, vocês vão copiar essa atividade no caderno e assinalar qual a resposta que vocês acham que é a correta.
Ok, pessoal? Vamos ver qual é a questão correta? Então, sobre o controle do tempo e a situação dos trabalhadores na Inglaterra do século XVIII, a alternativa correta é: as condições de trabalho eram insalubres, motivo pelo qual muitos trabalhadores adoeciam ou faleciam. E a gente também vai falar um pouco sobre o tempo, né? O tempo da fábrica. Vou ler para vocês esse textinho. Como observou o historiador Thomson, a Revolução Industrial mudou também a maneira de ver e de usar o tempo. Com o surgimento das fábricas e do trabalho assalariado, passou a haver a necessidade de controlar o tempo. O trabalhador, por exemplo, ele precisava saber a hora de levantar, o patrão interessava saber quanto tempo os trabalhadores levariam para chegar, né, ir na fábrica ou para fazer determinado produto. Assim, o relógio ele passa a ser uma necessidade dentro e fora das fábricas, né? E durante o século XIX, a indústria dos relógios ela passa a ser uma indústria milionária, né? E só os milionários tinham relógio, porque eram coisas muito caras. Enfim, a Revolução Industrial, com o tempo, passou a ser bem mais precioso. Né? A gente começa a até termos que a gente fala, nossa, eu perdi tempo, eu preciso ganhar tempo. São frases que surgem, são expressões que vão surgir com a Revolução Industrial. Né? Veja como é a nossa noção de tempo, né? Como às vezes tem dia que parece que o tempo passa muito rápido, tem dias que parece que o tempo passa muito devagar. E, pra gente finalizar, né, aqui uma atividade, né, com a Revolução Industrial, a vida nas fábricas passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. Novas necessidades surgiram tanto para os patrões quanto para os empregados. Cite uma necessidade que diz respeito aos patrões e outros empregados. Fazer no caderno de vocês, né, copiando ali. Eu vou dar 3 minutos para vocês responderem. É bem rapidinho, gente. Empregados, o que eles fazem e o que os patrões, né? Quais são as necessidades de cada um.
Ok? Essa é uma questão discursiva que depende de como você entende quais são as necessidades do patrão e quais são as necessidades dos empregados. Então, ela é uma resposta que depende de você, né? E para finalizar, a gente vai ver o que a gente estudou nessa aula, né? Como a gente finaliza o nosso conteúdo da Revolução Industrial. Nós vimos as transformações na sociedade, como a sociedade foi sendo modificada em questões tecnológicas, na questão do meio ambiente, nas relações sociais. A gente viu um pouco sobre a luta dos operários, nós vimos dois grupos que vão começar a se organizar para lutar pelos direitos. Um dos grupos, os ludistas, bastante radicais, né, quebravam as máquinas. Do outro lado, a gente vai ter o cartismo, que era um movimento que era uma associação de trabalhadores, já que era um pouco mais apaziguadora e que lutava fazia tentativa de busca de direitos, né, não só do trabalhador, como da boa parte da cidadania. E a gente vai ver, né, a ideia da construção do tempo, como o tempo ele passa a ser contado de uma maneira diferente. Né? Como é que a gente vai analisar e o tempo parece que vai passar mais rápido conforme as coisas que a gente faz, como a gente parece que perde tempo, como a gente ganha tempo, né? E esse é o nosso conteúdo, a gente finaliza o nosso conteúdo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, nós tivemos 4 aulas e nós passamos aqui, nós temos várias atividades. Na nossa próxima aula, a gente inicia com um conteúdo novo para a gente aprender coisas mais, né? Aqui, uma dica de documentário para vocês, né, para vocês assistirem sobre a Revolução Industrial e não esquecendo de sempre buscar outros lugares para a gente aprender coisas novas. É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula.